Bom dia! Rapaziada, tá? A situação não tá complicada para os criadores de pássaros aí no Brasil, né? Me chamo João Fernandes e sejam bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, o vídeo de hoje a gente vai trazer um pouquinho da atualização aí. O pessoal vem chamando a gente, querendo fazer licenciamento para criação legal de pássaros, né? Vem chamando a gente também para questionar sobre a volta das transferências entre criadores e dos eventos para pássaro. Vamos falar primeiro dos eventos, né? Os eventos eles só serão liberados com autorização dos estados agora, né? O governo estava embargando as atividades, né, com o mapa lá em Brasília, e o mapa agora passou a responsabilidade aos estados, tá? Alguns estados já estão se movimentando para a liberação, né? Alguns estados estão mais receosos em liberar, né? Da parte do criador amador, a gente tem inúmeros argumentos para debater com a situação da gripe aviária com pássaros silvestres, né? O principal deles é que a gente ainda não teve nenhum foco em pássaros nativos silvestres, a gente teve alguns focos em aves marinhas que tem outro comportamento, outra alimentação, outra rotina, outra situação. Essas aves vivem mais em terra, então quando não estão voando, estão em terra, né? E a gente não teve nenhum pardal, nenhuma pomba, nenhum tipo desses pássaros infectados com influenza aviária no Brasil. Então a gente não tem um foco, a gente não tem um embasamento para dizer que esse pássaro vai sobrevoar a minha gaiola e infectar o meu pássaro, mesmo que eu esteja em campo aberto, entende? Nós não temos. O que nós temos são algumas aves migratórias marinhas que, através de exames, foram detectados esse tipo de doença, né? A influenza aviária. Então, assim, ó, você restringir eventos, né, que são... A gente é peneirado, a gente que é criador, que é legalizado, a gente passa por muitas peneiras. Primeiro que tem que ter muita vontade para você criar pássaro legalizado no Brasil. Vamos lá. Para você reproduzir, tem que ter um investimento de anos. Se a pessoa tiver dinheiro, ela vai botar 100 mil reais no criatório. Eu sei que não é assim que acontece. Mas em uma temporada ele não vai tirar filhote de coleiro. E trinca talvez muito menos. Então a pessoa tem que adaptar a técnica, a pessoa tem que gostar, tem que todos os dias estar acompanhando o seu plantel. Por exemplo, temporada passada, nasceu aqui no meu criatório aproximadamente 30, 35 filhotes, eu perdi uns 15, ficou 20 no final da temporada. Essa temporada agora estamos com poucos filhotes, né? Menos que 10. Então, como eu tenho menos tempo para me dedicar ao meu plantel devido ao minha nova carga de trabalho, eu estou tendo menos sucesso na criação porque eu não consigo acompanhar os detalhes. E se eu não consigo acompanhar os detalhes, eu não consigo ter 100% de aproveitamento da minha criação. Isso que a gente trabalha de forma correta, né? Então, você não pode pegar uma situação de uma fiscalização e dizer que todas as pessoas são iguais, né? Por exemplo, no Brasil inteiro, pessoas têm habilitação para dirigir, mas algumas pessoas bebem e dirigem. É proibido porque você pode ocasionar um acidente e perder a vida de uma pessoa, ou de várias pessoas, sua vida. Tem pessoas que não têm habilitação e dirigem. Tem pessoas que nem querem fazer habilitação. Tem pessoas que têm veículos que não podem estar rodando e também dirigem. Por que no Brasil, então, não restringem a opção legal de dirigir? Porque é uma necessidade. E os hobbies também são necessidades da sociedade. Tem pessoas que criam cavalos, tem pessoas que criam bois, tem pessoas que criam aves, tem pessoas que criam cachorros, né? Tem pessoas que não criam nada, mas vão fazer uma atividade esportiva, uma prática de lazer. E assim a gente vive na sociedade atual, né? São vários grupos que se entendem e têm o mesmo tipo de gosto
e a gente molda a sociedade dessa forma. O Brasil, o governo sempre tentou oficializar tudo, sempre tentou botar a mão em tudo, sempre tentou ganhar um dinheiro em cima de tudo, né? E a criação de pássaros não é diferente. Hoje nós somos referência mundial na criação de pássaros, né? E do ano passado para cá a gente criou muitas situações, o governo criou muitas situações onde põe-se em dúvida a legalidade, né? Porque se eu não tenho a legalidade, o que sobrepõe a legalidade é a ilegalidade. Então, se eu não consigo participar de uma competição, que eu tenho que pagar taxas, que eu tenho que preparar minhas aves, que eu tenho que ter aves com um bom condicionamento físico, aves com saúde, eu vou promover torneios clandestinos, onde não se leva em consideração se as aves têm documentação ou não, onde não se leva em consideração a higienização das gaiolas, que nós vimos na última publicação aqui do estado de Santa Catarina, da SIDASC, gaiolas imundas que não correspondem à realidade dos criadores sérios, onde nós temos a promoção de pessoas que não têm o mínimo interesse em perder tempo e dinheiro com pássaros, porque para você se tornar um criador legal você tem que gastar, você tem que montar uma estrutura, você tem que investir, mesmo que seja um criador amador que não tenha intenção financeira de comercializar aves, você tem que gastar. Você tem que tirar o dinheiro de viagens que você faria, você tem que tirar o dinheiro de coisas que você faria para investir em pássaros, onde o governo não está colaborando, certo? Nós temos uma reunião para dia 8 de fevereiro agora, de 2024, com o estado de Santa Catarina, onde nós temos muitas pessoas que vão nos ajudar e nós temos toda essa argumentação que eu passei até então para apresentar para o estado, para o controle de sanidade animal, onde se eu tenho um local adequado para competição, que não entram aves externas, não é livre de contaminação, e onde eu tenho competidores interessados com aves saudáveis avaliadas por veterinário, eu não devo ter o embargue dessas atividades, sendo em vista que muitas pessoas que estão indo nesses torneios indevidos têm todo esse controle que eu falei. Talvez não tenham muita paciência de esperar, mas tenham tudo isso. E essas pessoas que estão indo dessa outra forma que eu falei, com gaiolas inapropriadas, gaiolas sujas, sejam pessoas que nós temos que ensinar, né? E essa parte de ensinamento, essa parte de educação, deveria vir do Estado, deveria vir do governo, mas sempre veio dos bons criadores. Então nós entendemos essa necessidade do Estado criar esse projeto para ensinar pessoas a cuidar bem de aves também. Se legalizar, se regularizar, onde não tínhamos até então esse ato do Estado, que tem que ter. Se o Estado promove essas competições, se o Estado promove a legalidade, se o Estado promove o ato de preservação, por que o Estado não pode promover eventos e ensinar através dos seus ambientais ali, né, de cada setores, a como se deve prosseguir? Por que essa responsabilidade fica com a gente, né? Isso é uma questão que eu estou levantando para vocês refletirem, tá ok? Então, em suma, nós temos hoje estados que estão trabalhando para voltar os torneios de forma controlada, e nós temos estados que estão um pouquinho mais receosos em voltar essas atividades. Em consequência, há a promoção desses eventos ilegais, porque
perdeu-se a legalidade, certo? Vamos passar para o segundo assunto, transferência entre criadores, né? Muita gente vem me chamando esse mês aí, meses atrás, essa semana principalmente, com as publicações, tá voltando, ok. Mas, mais uma vez o Estado, de forma, né, não sei se abusiva talvez, mas de forma regada, trancou as transferências entre criadores, né? Nós temos paciência, né, mas você ter uma temporada inteira de reprodução, ter um plantel, como eu já falei, ter um investimento e não conseguir fazer o melhoramento do teu plantel genético, trocar aves entre criadores, crescer, né, de forma ordeira o seu plantel, porque nós temos muitas limitações, nós temos 35 nascimentos por ano no limite de todas as espécies que nós criamos. Por exemplo, eu decidi criar só coleiro, né? Então, hoje é uma decisão minha, eu tenho inúmeras espécies para ter o direito a criar legal, né? Mas eu decidi criar só coleiro. Então, eu tenho aqui um plantel com aproximadamente 40 pássaros, né? Desses 40, uns 12, 13 serão transferidos assim que voltar ao sistema. Porque eu faço uma seleção genética. Eu separo, por exemplo, tem casais aqui que só cruzam entre si. Paixão, né? Os bichos apaixonou, daí só cruzam entre si. E eu só preciso de um backup desse casal. Um macho e uma fêmea, não preciso mais que isso. Porque eu quero ter várias genéticas aqui no meu plantel, fazer um melhoramento, ter aves mais velocistas, aves com melhor desempenho. E eu estou um ano sem poder fazer esse trabalho. Eu posso reproduzir, mas eu não consigo transferir, eu não consigo enviar, eu não consigo receber. E isso, de certa forma, acaba atrapalhando o nosso trabalho na evolução do nosso plantel e na retirada de pessoas da clandestinidade. Porque, veja só, se dentro da instituição normativa diz que você tem até 30 dias para incluir uma ave no seu plantel, e os órgãos competentes pela aprovação desse cadastro, né, desse licenciamento, não fazem mais licenciamentos porque não consegue receber nem transferir pássaro, você tem aí um ato de incentivo à clandestinidade, né? Porque muitas dessas pessoas já poderiam ter abandonado a captura de pássaros na natureza, já poderiam ter abandonado a criação ilegal e ter feito um investimento na sua criação legalizada, comprar novas gaiolas, montar um criatório, como a gente tem organizado. Porque, veja bem, você chega na casa de uma pessoa que tem passarinho, por exemplo, você vê gaiola aqui, gaiola ali, gaiola lá, tudo jogado, pendurado, talvez até gaiolas em más condições de higiene. Quando você chega na casa de um criador, de uma pessoa que estuda a espécie, de uma pessoa que tem um criatório, você vê a organização, gaiolas, padrões, uma boa higienização, no máximo 3, 4 dias para trocar essa higienização das gaiolas ali. Você vê uma técnica especializada em reprodução, uma ambientação, uma estrutura que você não vê em qualquer lugar. Então, veja bem, isso é para a saúde dos bichos, isso é para o nosso controle, isso é para o nosso bem-estar, para o bem-estar deles. Isso é para você transmitir a cultura de que criador de pássaro não é vagabundo, até porque a gente trabalha. Hoje eu estou como supervisor de uma grande rede de supermercados aqui em Santa Catarina, da maior rede inclusive. Sou formado em tecnologia, tenho mais algumas formações em vigilância, em liderança. Então, você vê que não é só o vagabundo que anda com passarinho, não é o vagabundo que anda com passarinho, né? Temos pessoas aí, temos advogados, temos médicos, dentistas, veterinários, pessoas de outras áreas, né? Assim também como tem alguns colegas que não têm boa conduta civil, mas também que estão aprendendo conosco as boas condutas, né? Através dessa conversa, desse nosso encontro de criadores, nós conseguimos trocar informações, nós conseguimos ter amizades, né?
Assim como lá fora, o criador também tem esse mundo, né? Você participa de coisas iguais. E esse ano foi um ano que perdemos, né? Perdemos o direito a ter essa liberdade. E o que eu posso falar para vocês? Que trabalhamos, né? Que lutamos para que isso não aconteça mais. Que infelizmente ou felizmente que tragamos políticos, pessoas que têm influência política para nos representar a nossa categoria, né? Para dizer para o presidente do IBAMA, olha, essa operação que você pegou, essa porcentagem de números que você pegou, ela pode ser que esteja correta, mas tem muita gente boa criando passarinho, tem muita gente honesta e séria criando pássaro. E como ato de fiscalização, que é o poder que vocês têm, é fiscalizar e auditar essas pessoas e notificar. Você não tem que julgar. Você não deve julgar os criadores, você deve simplesmente trabalhar, né? Estamos aí para ser monitorados, controlados, né? Estamos aí para ser visitados, estamos aí para ser... desde que você também dê esse contraponto, que você dê-nos o direito a trabalhar de forma legal, né? Porque os nossos bichos, o nosso hobby, ele tem vida, né? Um pássaro meu pode de repente ser o desejo de um criador, e esse criador vir a ter essa ave. Hoje em dia isso não é possível, né? Então gostaríamos que o Estado entendesse essa situação, que o presidente do IBAMA entendesse essa situação entre criadores. De que forma que eu crio um filhote às vezes, e a pessoa que vai receber o meu filhote, ele tem um período para incluir a sua cultura nessa ave. Temos inúmeras culturas dentro da criação de silvestres. Tem pessoas que esse canto aqui atrás não serve para eles. É um canto, vamos dizer, feio na ideia da pessoa, porque tem que ser como o pessoal fala, um coleiro tuitu e canto clássico, por exemplo. Um coleiro tuitu e terceira nota. Esse canto aqui atrás é um canto que a gente traz mais fibra, mais velocidade, que procuramos isso. Procuramos volume, procuramos força. Então isso para mim não importa, o que importa é a velocidade do pássaro. Já outros criadores pretendem ter esse canto clássico, esse canto mais melodioso, mais comprido, com umas notas mais detalhadas. E como que eu vou criar esses meus filhotes? E há mais de um ano eles pegando esse canto aqui atrás que eu tenho, e como que eu vou passar essas pessoas que têm esse gosto, né? E aí como que a gente faz? Não tem como fazer esse trabalho com esses bloqueios, né? Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento de novos criadores, novas pessoas para nos ajudar nesse hobby, no crescimento da legalidade, né? Porque se você tem uma instrução, se você tem uma boa índole, e se você tem ajuda do Estado, você elimina esse tipo de pessoas aí de situação do meio. Até porque não é interessante para mim entregar um pássaro para uma pessoa que não tem a documentação. Não é interessante para mim entregar uma pessoa sabendo que ele não vai tratar bem do meu pássaro. Não é interessante para mim ter pessoas que não compactuam do mesmo gosto e do mesmo trabalho que o meu. E isso hoje está muito obscuro, porque estamos todos sem poder fazer nada, estamos todos sem poder participar de competição, estamos todos sem poder transferir pássaros, estamos todos sem poder mexer e melhorar o nosso trabalho. Pessoal, é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Desculpa a demora, tá? Mas o que veio à mente é uma situação difícil. Eu sei que vocês esperavam um vídeo desse formato com boas notícias, mas que o governo é demorado, que lá demora, e que o nosso presidente do IBAMA entenda que não somos uma ameaça, nós podemos ser aliados no combate ao tráfico de animais
e no combate à clandestinidade. Mas para isso precisamos ter a legalidade. Se nós não temos direito à legalidade, a ilegalidade se proliferará. Um abraço, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo. Valeu!